Estamos começando aqui mais um episódio do HCast, que é o podcast com H minúsculo, da forma como o homem tem que ser de verdade escrito. E é um podcast para a gente poder desconstruir essa masculinidade, essa masculinidade tóxica do H maiúsculo. E o nosso objetivo aqui é trazer informações para a nossa evolução enquanto homem. Eu sou Gessé Oliveira, sou urologista e andrologista, especialista em saúde sexual do homem. Eu sou Diego Almeida, urologista, andrologista, trabalhamos com saúde do homem. E hoje o nosso convidado é um convidado muito especial e eu tenho certeza que ele vai contribuir e muito com a história de vida dele, a história profissional dele, com você que está aí nos assistindo, nos escutando. Thiago Reis, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês. Thiago Reis, repórter da TV Bahia. Trabalho com esportes na TV Bahia. Sempre fui amante do esporte desde criança e quando passei para a área de comunicação, era uma área que eu queria seguir, a área de esportes. Se bem que eu não planejei nada disso, né? Minha vida foi muito conduzida, eu digo, conduzida por Deus. Porque eu venho de comunidade, lá na Ribeira, na Cidade Baixa. E, assim, a gente tem poucas oportunidades, né? Então eu falo sempre que quando a gente tem poucas oportunidades, as que chegam a gente tem que abraçar. E foi isso que eu fiz ao longo da minha jornada. Vivi uma vida bem difícil, assim, claro, sem privações, mas mais para difícil do que uma vida do jeito que a gente sonha em ter, né? E uma certa vez eu fiz um curso, que era um curso gratuito, de turismo, e assim começa a minha trajetória profissional. Fiz esse curso, terminei o curso e comecei a trabalhar numa agência de viagens. E essa agência de viagens atendia a TV Bahia. Sim. E eu era o agente responsável por emitir essas passagens, pacotes para os funcionários da TV Bahia, até que a TV Bahia solicitou que um posto da empresa fosse criado lá dentro da TV e que eu deveria ir, já que eu já atendia a TV Bahia, né? Então eu fui para a TV Bahia com 6 a 8 meses de Visão Turismo, que era a minha primeira empresa. E aí, chegando lá, eu lembro que uma chefe minha da Visão disse assim: pô, você vai e não vai voltar mais. Tenho certeza, porque você vai encontrar seu espaço lá. E ela meio que profetizou isso, porque eu cheguei, fiquei 6 meses, e aí fui contratado para trabalhar no ADM do jornalismo lá na TV. Sim. Não tinha ideia de que eu ia trabalhar com jornalismo, não era a minha Nunca havia pensado. Nunca tinha pensado nisso. E aí, trabalhando lá no jornalismo, eu fiquei um tempo fazendo minha atividade, que era de ADM. E aí, uma vez um repórter de esporte, Ivan Andrade, me chamou: vamos lá no treino do Bahia, ver como é que funciona e tal. Tava mais tranquilo nesse dia e fui. Acompanhei e tal, e aí ele falou assim: Thiago, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever um texto aqui, o meu, e você escreve o seu texto, depois a gente vê como é que ficaram os textos. E aí, eram textos completamente diferentes. Eu contei uma história, ele contou outra completamente diferente. E aí ele falou assim: os textos são diferentes, mas assim, você tem talento. Você consegue entender esse universo. Eu sempre gostei muito de futebol, eu sempre assisti muita televisão. E ele falou: eu acho que você deveria investir no seu talento. E aí, a partir daquele momento, eu falei assim: eu quero contar a história da forma que eu vejo. E aí eu fui estudar. A TV Bahia sempre ofereceu, assim, é uma empresa assim, que eu tenho um carinho, tamanho do mundo. Eu tô fazendo quase 20 anos lá já. Caramba, velho. Eu cheguei lá muito Você chegou uma criança, né? E era uma oportunidade também, quando eu fui, inclusive, pro jornalismo, é porque era uma oportunidade de eu estudar. Eu fazer uma faculdade, que talvez se eu não tivesse na TV Bahia, eu não tivesse. Então, eu aproveitei isso. E aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo, a TV Bahia subsidiou quase 80% dos meus estudos. Eu formei em jornalismo. Só que naquela época também ainda tem muito, mas hoje tem bem menos. Muito preconceito, né? Então o pessoal dizia assim: você quer ser repórter, você não vai ser repórter, porque você não faz o perfil. Sim. Perfil que naquela época a gente não tinha mesmo, de fato, né? A gente se via pouco na TV, o homem negro. Sim, sem dúvida. O homem ou a mulher negra, os negros, de fato. E aí, só que eu falei assim: eu vou insistir. Eu vou tentar, eu acho que eu tenho um talento realmente. Eu fui acreditando nisso ao longo da minha jornada de estudos. Eu vou tentar, eu vou insistir.
Só que quando eu cheguei, que eu formei, as coisas demoraram um pouquinho a acontecer. E aí eu falei assim, poxa, se isso não der certo, se realmente eu não conseguir ser repórter, o que é que eu faço? E aí eu fui estudar de novo. Aí eu fiz uma outra faculdade. Eu sou formado também em engenharia ambiental, Sim. porque era meu plano B caso não desse certo. E assim, hoje é um dos planos que eu tenho assim, ainda de trabalhar com engenharia ambiental também, porque eu sempre fui muito preocupado com as questões ambientais. Mas eu sou orgulhoso de dizer que, apesar de tudo que me disseram, eu cheguei. Eu cheguei, assim, um colega uma vez me disse uma coisa que eu acho sensacional, assim, que me trouxe uma responsabilidade, claro, mas me deixou também muito orgulhoso, que ele falou, Thiago, você entrou e colocou o pé na porta para outros passarem. Isso é sinal de que, assim, que eu fiz meu trabalho de uma forma que agradou e que vem agradando as pessoas e tal. Hoje a gente vê um jornalismo muito mais plural, muito mais diverso. Isso eu faço assim, é muito orgulhoso para mim saber que eu participei disso, sabe? Uhum. E aí tô aí tentando inovar, tentando trazer as coisas de forma diferente. Eu acho que o esporte para mim dentro do jornalismo é isso, é você viver o esporte. Sim. Quando eu cheguei no jornalismo, eu virei repórter de fato, eu achava que a galera conta o esporte, mas conta de uma forma muito superficial, muito de fora, sabe? Muito da visão do espectador e tal. Quero contar esse negócio de quem tá lá dentro, do que tá vivendo, do que tá treinando, do que abdica, de como é a sua rotina para poder você chegar até ali. Uhum. E aí eu fiz minha primeira maratona gravando, né? Peguei uma GoPro, botei no bolso, falei assim, eu vou gravar a meia maratona de Salvador. E aí fui entrevistando o pessoal, tal, coloquei a matéria no ar, todo mundo adorou. Falou, velho, não acredito que você fez uma matéria de 21 quilômetros. Você sozinho. Entrevistando Incrível. a galera. E aí, a partir daí começou, assim, essa trajetória com a corrida, que é hoje, assim, eu gosto de todos os esportes, todos. Uhum. Se você me chamar pra fazer todos, o único que hoje eu não vou mais é pro futebol, que eu tenho medo de me machucar. Sim. E aí eu fico pensando E ficar sem os outros, né? Ficar sem os outros, exatamente. É o único que eu não vou mais. Mas os outros, assim, com menos contato, com menos risco de lesão, assim, eu participo de quase todos. Mas a corrida é o que me encanta, é o que me motiva, assim, é o que me traz alegria. Eu, quando tô na pista ali, posso estar cansado que for, mas eu tô feliz, sabe? Tô no auge do meu vigor físico e eu fico muito feliz quando eu tô ali. Acho que é isso um pouquinho da minha história. Que não é um pouquinho, né? Pelo contrário, né, Diego? Começou com o pé na porta. Começou com o pé literalmente na porta, viu? Assim, não tenha dúvida, né, que isso que você conta de abrir a porta para que outras pessoas que estão, né, onde você já esteve, isso é de mais importante, né? Infelizmente, essas pessoas, elas não têm em quem modelar, em quem espelhar, né? Claro que é o que você citou. Hoje está muito mais plural, né? Ainda bem. Mas, assim, não é fácil estar plural. E não é fácil permanecer onde você está, né? Não deve ser fácil para você permanecer no meio que você está. É como se você tivesse ali uma luta matando um leão por dia, mas você está ali, né? E é o que você falou. De fato, é espelho, né? Então, assim, poxa, Thiago tá lá, né? Eu posso ir onde ele tá. Eu posso ir mais longe do que ele está indo, né? E isso é importante. É por isso que a gente queria tanto você aqui, porque isso é inspiração para quem está nos escutando, para quem está nos vendo, que assim, existe um caminho que não é fácil, mas existe um caminho para poder trilhar, né? De uma profissão que você nem imaginou que poderia ter, uma porta que foi aberta e que você agarrou a oportunidade e foi, acreditou e foi. Eu falo sempre Incrível. assim, nas palestras que às vezes eu participo, às vezes na rua, quando eu encontro alguma pessoa que quer conversar comigo sobre a minha carreira, sobre como eu cheguei na TV Bahia. E assim, eu sempre sou muito atencioso com isso, porque eu sei da importância que é para aquelas pessoas que estão perguntando. Porque, tipo, na Ribeira. Uhum. Eu ando na Ribeira e as pessoas olham assim, Thiago, rapaz, como foi que você chegou lá? Falo, velho, não tinha ideia de que eu ia pra lá. Mas assim, na primeira oportunidade que pintou, que eu sabia que havia possibilidade, eu me joguei, assim. Eu sempre fui muito vigoroso com as coisas, assim, tipo,
dá para fazer, eu vou fazer, mas eu vou fazer da melhor maneira que eu conseguir. Não é fazer por fazer. Se tiver alguma coisa que eu comece a fazer por fazer, pode ter certeza que eu vou largar. Sim. Mas se tiver uma coisa que eu queira fazer, aí pode ter certeza que eu vou me empenhar ao máximo, Botou no foco. focar para poder conseguir fazer. E aí explicar isso pra galera é muito legal, assim, as galera se inspirar, pra galera explicar, às vezes não é nem pra eles, é pro filho, é pra um irmão, é pra alguém que às vezes está ali desmotivado e o cara quer falar assim, ó, Thiago, era daqui. Sim, é isso Tá aí. lá, ele chegou. Você pode chegar também. Agora você precisa se dedicar. Ser exemplo é uma responsabilidade muito grande. Muito, assim, muito grande. muito. Mas também traz orgulho, assim, traz satisfação. E enquanto eu puder ser exemplo para as pessoas, se eu puder ser o exemplo bom, né? Sim. Para as pessoas, eu quero continuar fazendo. Maravilha. Você vai falando essas coisas aqui, vai passando um filme, né? Do ser exemplo, né? Claro que dadas as devidas proporções, mas eu sou do interior, né? Então, Sim. assim, me criei, só vim para Salvador na época de estudo de faculdade mesmo, né? E para aquela geração, que era aquela minha geração, você ter, por exemplo, um menino que cursou medicina, foi inspiração. Eu lembro que no dia em que saiu o resultado do vestibular, meus amigos em Cachoeira pegaram um carro e saíram gritando na rua porque estavam comemorando. Sim. Entende? Então, assim, é isso. Mas a responsabilidade também é muito grande, né? Então, assim, mas a gente não pode, em meio à grande responsabilidade, retroceder. Pelo contrário. Aí é que você tem que ganhar mais força, que você tem que botar mais foco, que você vai trazendo cada vez mais pessoas, né? E é aí que eu sempre falo assim, que o esporte ele educa muito para isso, né? Sim. Talvez por eu sempre gostar de esportes, de corrida, de futebol, de natação, eu tenho essa disciplina de que eu quero, mas eu preciso fazer algo para que isso aconteça. Essa semana eu entrevistei Carlinhos Brown, eu acho aquele cara... Caramba! Eu acho o Brown velho, assim, fenomenal, e ele fala que é preciso sonhar. É preciso sonhar, mas é preciso também construir base para realizar o sonho. Não adianta só sonhar. Quando você sonha, apenas sonhar, você está ali, está parado, não vai chegar, seu sonho não vai se realizar sozinho. Você precisa, de fato, construir aqueles alicerces para que as coisas aconteçam e é isso que eu acho que as pessoas precisam fazer, de fato, né? E com toda a modéstia, assim, eu acho que foi isso que eu fiz. Eu sonhei, fui colocando os sonhos, mesmo que esses sonhos tenham acontecido assim de uma forma muito rápida. Sim. Aconteceu agora, preciso realizar, então vamos embora. E vai fazendo e os sonhos vão chegando e vem outros e a gente vai abrindo o leque, vai abrindo o leque, vai abrindo o leque. Até porque, Thiago, uma coisa que, como você falou, né, nosso maior interesse sempre é trazer aqui, né, pessoas que são exemplos, né, que são modelos, que a gente olha ali e fala, poxa, isso aqui tem uma mensagem bem legal para ser passada. Só que você vê o resultado, é sempre mais fácil, né? Ou seja, a grande mensagem é, olha onde eu cheguei, olha onde eu posso chegar, mas o que é que eu faço para chegar lá? Para construir. Tanto que eu queria até fazer uma pergunta, né? Eu já conversei isso com o Gessé, eu não sou da corrida, em breve me tornarei. Mas, assim, eu acho que é bem legal a questão do esporte e a corrida principalmente, que a gente estava conversando mais cedo, porque mexe exatamente com essa questão do vencer as barreiras, se superar, ter um plano, assim. Como que vamos dizer assim, a ordem mental quando você está fazendo uma prova, uma maratona, como é que é um pouquinho dessa cabeça, assim? Você acordou, vai fazer aquela prova, vai fazer aquela coisa, como é que é essa rotina de pensamento, de tudo? Não sei, uma coisa meio... Primeiro que assim, uma coisa importante que você falou aí, sobre você não ser da corrida. Eu acho que o esporte, pessoa na realidade, né, e seja qualquer pessoa, ela precisa encontrar um esporte que ela goste. Perfeito. Precisa ser corrida. Perfeito. Pode ser futebol, pode ser stand-up, pode ser crossfit, pode ser boxe. Seja feliz. Então, quando você encontrar o esporte que você gosta, você vai ser feliz. E quando você é feliz no esporte que você gosta, vem uma coisa chamada disciplina para praticar. Isso aí. Porque você é tão feliz naquilo ali que você não quer faltar um dia de treino. Às vezes você vai chegar cansado do trabalho e você fala assim, ó, pô, eu tô cansado, mas eu vou lá treinar porque eu tava evoluindo ontem nisso aqui
E eu vou tentar evoluir mais ainda hoje. Você não vai faltar o treino. E aí você descobre uma outra coisa que você tem, que é resiliência. Todo bagaçado de dor, de tudo, mas eu vou treinar porque eu sei que aquela dor ali, quando você vai, o corpo acostuma também. Então, acho que a primeira mensagem é essa. E segunda que, assim, quando eu comecei a correr, eu não tinha psicólogo, não, tá? Eu não frequentava, e nem era por preconceito. Sim. Talvez até tivesse, assim, um pouco, não sei dizer. Mas eu não frequentava psicólogo. E aí, à medida que eu fui aumentando meus desafios, eu percebi que era necessário. Olha só. Porque, às vezes, você tem uma trava mental. Você treinou aquele negócio ali. Mas quando você chega na prova, você não consegue colocar em prática. Por que eu não consigo colocar em prática uma coisa que eu fiz durante um período de treinamento? Meu treinador organizou, eu cumpria a planilha tudo bonitinho e não cheguei na prova. Tem alguma coisa errada, gente. Perfeito. E aí eu fui para um psicólogo, assim, para tratar vários assuntos também, né, que eu achava importante na época. Fiz com uma primeira vez, inclusive o trabalho, porque eu achava que eu estava num lugar que eu não podia estar. Isso aconteceu. Olha só, velho. Isso aconteceu de eu estar... De não pertencimento. Exatamente. Eu achava que eu estava num lugar que eu não deveria estar e que, tipo assim, eu estava por algum motivo qualquer que não fosse o meu talento, que não fosse a qualidade do meu trabalho. Perfeito. Cara. E isso é uma briga que você tem de, às vezes, você acordar aí e fazer aquele negócio que você fala assim, caralho, e agora? Ou seja, eu me cobrava muito mais, e aí é uma carga que você leva, que você carrega, que é pesada, porque você está se cobrando por uma perfeição que os outros estão olhando e estão falando, não, para mim tá ótimo. E aí você, não, para mim tá ruim. Imagina você conviver com isso. E eu convivi com isso durante uns 8 meses. Caramba. Até que eu procurei um psicólogo, e aí uma vez a minha primeira psicóloga na época me perguntou o seguinte, você acha que se você não fosse bom no que você faz, essas e essas coisas estariam acontecendo para você? Por quê? E naquele dia a ficha caiu para mim. Sim. Falei, não, eu tô fazendo alguma coisa boa, não é possível. Sim. E aí, com o passar do tempo, eu fui tratando outros assuntos e tal, e veio pandemia, e eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldades com o virtual. Uhum. Faculdade, curso de inglês, Sim. psicólogo, não gosto de nada virtual. Eu gosto do cara a cara, do olho a olho, do contato. Com a gente. E aí eu parei de psicólogo, mas um tempo depois eu resolvi voltar, e aí fui pro presencial de novo. E aí encontrei um cara que, porra, aquele cara, tipo, salvou minha vida, assim, em vários aspectos, massa. assim, de destravamento de várias coisas. Eu viajei sozinho, fiz uma viagem de 8 dias de carro sozinho, subindo aí no Nordeste. E tipo, na corrida ele me mostrou coisas que... Ô, Thiago, às vezes você pensa muito, você já percebeu que você pensa muito, que você tem uma cabeça que fervilha, isso atrapalha a sua prova. Porque pensar também cansa. Seu mental tá cansado. E aí quando você vai pra prova, você tá cansado fisicamente. Né? E a gente vai tratando as coisas, e destravou muita coisa pra mim. Tipo, eu consegui evoluir muito em distância, eu consegui evoluir muito em velocidade. Uhum. Tipo, hoje eu corro, às vezes a gente tá correndo e os meninos brincando, velho, a gente não disse que ia correr fraco hoje. Sim. E o fraco pra gente hoje é PC de 5. Realmente. Há um tempo atrás eu fazia 5,30 e tava feliz da vida com aquele desempenho, sabe? Sim. Então, assim, realmente você entender o que você tá fazendo, você ter disciplina, você ter resiliência, você seguir as orientações do treinador direitinho, se alimentar bem, rotina de sono. Eu confesso que eu tenho uma rotina de sono horrível, tá? Uhum. Que é uma coisa que eu preciso melhorar. É uma coisa que eu sei que eu preciso melhorar, mas que no momento eu ainda não consigo, porque eu durmo muito tarde e acordo muito cedo. Até pela questão do trabalho, do jornalismo, de tudo, ou uma coisa não, individual? É coisa minha. Tá. Coisa minha, assim. Como eu sempre dormi muito tarde, assistindo filme, assistindo televisão. Sim, o hábito, né? É o hábito, tipo, eu ainda não consegui desacelerar a ponto de dormir cedo. Uhum. Não consigo.
Mas quando você segue tudo isso aí, esse conjunto de coisas, é muito difícil você não ter desempenho. E se continuar não acontecendo, aí procure o psicólogo, porque alguma coisa está te travando ali e você precisa de ajuda profissional. E é assim na vida para tudo, né? Eu acho que quando você identifica que algo, você não está caminhando em algo que você se dedica, que você coloca energia naquilo, quer dizer que alguma coisa está errada e que você precisa da ajuda de um profissional. E eu acho que procurar alguém para te ajudar não é vergonha nenhuma. Rapaz, você me trouxe aqui agora para um podcast que a gente gravou recente com um psicólogo sobre saúde mental, né, nos homens. E aí ele disse que o homem, ele precisa ser muito forte para buscar ajuda. Porque a gente vive numa sociedade machista, exato, né, cara? Exato, velho. Exatamente. Durante a vida toda você é ensinado que você não pode isso, você não pode aquilo, o homem não pode chorar, o homem não pode isso, o homem não... E aí você traz isso, e assim, a criação, às vezes, até da sua mãe, que é machista, do seu pai, de todo mundo, porque é uma coisa que está enraizada exatamente. Então, para você conseguir se livrar dessas amarras aí, demora e você precisa de ajuda profissional. Senão não vai e você sofre com isso. Você sofre muito e termina deixando de viver coisas que são importantes porque você vive numa sociedade machista. Exato. A gente vivencia muito isso no consultório, por exemplo, a gente tratando da questão sexual masculina, que é uma questão muito delicada mesmo, e muitos desses homens, eles precisam de um apoio psicoterápico. Sim. Especificamente para a questão sexual, mas a gente sabe que a questão sexual é apenas um braço ali, um tentáculo de um universo muito maior. Às vezes, a gente até já comentou isso, é mais difícil eu conseguir botar na cabeça do paciente, daquele homem, de que ele precisa estar com o psicólogo do lado, do que se fosse para passar um tratamento medicamentoso, por exemplo. Ou, às vezes, até uma coisa que privasse ele de uma necessidade, de uma coisa que ele goste muito, entende? Então, assim, quebrar essa barreira é importante. Então, quando a gente traz assuntos como esse, você se posiciona como, caramba, velho, depois que eu comecei para terapia, minha cabeça mudou. Minha autoconfiança melhorou. Eu destravei diversas coisas. Então, isso faz o Thiago, que não é nada fraco, mostrar que ele precisa de ajuda também. E que depois que você tem alguém lhe auxiliando, lhe ajudando ali, meu amigo, você pega impulso, você vai. Sim, e é importante dizer que, assim, como é que pode, assim, 2026 a gente está hoje. Sim. Informação tá aí fervilhando. Em qualquer lugar que você vai, você tem informação. Você olha no outdoor, você tem informação. Você olha o celular tá te bombardeando de informação e o cara consegue pensar de que ele não pode ir para um psicólogo, por exemplo, porque psicólogo é coisa de pessoa que tem algum problema mental. Isso, exato. Gente, é de uma ignorância gigantesca, né? Assim, porque não é falta de conhecimento. Não. É talvez a falta da busca pelo conhecimento. Isso. E fazer qualquer coisa hoje pautado na falta desse conhecimento, sem buscar, só no preconceito, assim, minha visão tá um pouco não, muita ignorância. Acho que a gente precisa se livrar dessas raízes do preconceito, todos eles, todos, sem distinção. E pra gente fazer isso só com informação, gente. E informação tá aí. Não tem mais desculpa. Antigamente a gente não tinha acesso a muita coisa. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo. Tudo. Na tela do celular. Na tela do celular. Aí a gente usa celular para TikTok, para Instagram, para WhatsApp, jogo, streaming. Aí não usa para buscar uma informação que vai fazer bem para você. Exato. Se nutrir ali, tem que ter boas informações, né? Não vejo sentido. E o objetivo de a gente estar, por exemplo, com esse podcast é isso, né? É tentar ter boa informação, levar boa informação, porque a gente sabe que a gente tem uma enxurrada aí de informações extremamente desnecessárias, né? Que aumenta aí a ansiedade. Coitado de quem busca alguma coisa que não é proveitoso no celular, que só vai aparecer aquilo ali, meu amigo. Você não consegue voltar atrás e buscar boa informação, né? Então a gente também tem que ter cuidado com isso, né? Sim. Porque senão você fica bombardeado da informação ruim, né? E isso energeticamente não é satisfatório, né? Eu falo o tempo todo
que a gente tem que saber também, assim, do mesmo jeito que a gente busca, a gente tem que saber o que é que tá bom, o que é que tá ruim. Sim. Você vai lá no pé de um manga, Uhum. tem manga que tá verde, tem manga que tá madura, Sim. tem manga que já tá podre. Sim. Aquela peca, né, que a gente lá no interior chamava manga peca. Isso A mesmo. pega porque não presta aquilo ali. E a gente vai escolher, a gente vai pegar o quê? A que tá madurinha, aquela bonitinha, cheirosa e tal. Uhum. Então a gente tem que procurar informação que, de fato, interessa pra gente. Uhum. E aí, um cuidado que é muito importante. Hoje em dia a gente vive a era das redes sociais e uma coisa que me incomoda muito, tá? Eu sou... Se você me perguntar assim, Thiago, você é um influencer? Não, Sim. não sou influencer. Thiago, você é comunicador? Eu sou comunicador. Perfeito. Thiago, você pode dar dicas sobre corrida? Não posso. Sim. Eu posso te contar minha experiência. Perfeito, velho. Minha experiência é que valeu pra mim. Uhum. Você pode, a partir da minha experiência, buscar caminhos que sejam legais para você. Mas a única pessoa que pode falar sobre corrida, de fato, como correr, de que forma fazer, é um educador físico. Exato. Aí o que é que faz? O cara vai lá na internet, bota como correr. Aí tem 50 mil pessoas lá falando sobre corrida. Um é açougueiro, não estou desmerecendo nenhuma profissão, tá? Sim, um é açougueiro, o outro é médico, Isso, sim. o outro é advogado, e ele está trazendo a experiência dele ali. Ele te diz assim, ó, não corra com tênis, deixa eu ver, não corra com tal tênis, porque esse tênis vai te machucar. Mas ele só está falando da experiência dele. Isso. Às vezes você vai botar aquele tênis no pé lá, vai correr, não vai ter nada. Exatamente. Um fisioterapeuta também uma vez me falou uma coisa que é bem legal, assim. Que a gente sempre fala, né? Tem que ter um tênis apropriado para correr. Sim. Tem que ter um tênis de corrida. Aí o meu fisioterapeuta falou, às vezes o cara vai botar um tênis de corrida no pé, vai sair correndo e 1 quilômetro ele vai sentir dor no joelho. Às vezes ele vai botar aquela sapatilha, eu conheço um monte de gente lá na Ribeira, um monte de gente. Sim. E corre com aqueles tênis que era de jogar bola antigamente. Aquelas, que a gente Tipo chama aquelas congas? Exatamente. Joguei. Os caras correm e nunca tiveram Nada. absolutamente Isso, nada. Então você não pode chegar e dizer é isso ou é aquilo. Essa é a sua experiência. A não ser que seja um cara profissional da área. Um técnico. O cara técnico da área, ele pode dizer, e aí ele tá falando com base em estudos, em testes. Aí beleza. Perfeito. Mas fora isso, cuidado com o que vocês consomem na internet. É isso. Porque as pessoas passam sua experiência como verdades e isso tem adoecido as pessoas, inclusive. Porque eu tô falando aqui de corrida, que é um assunto talvez um pouco mais leve. Mas tem gente que chega lá na internet e fala assim, tipo, vou dar um chute aqui bem, porque eu já vivi isso alguma vez. Que a pessoa fala assim, homem não pode ter amiga mulher. Sim. Ou o contrário. Não pode. E aí as pessoas levam aquilo como verdade, elas terminam adoecendo, levando aquilo pro parceiro dela em casa ou pra parceira, criando um clima horroroso. Sim. Tipo, afastando a pessoa do ciclo de amizade dela. Que abre desconfianças, né? Uma loucura, e as pessoas estão acreditando nisso. Não, porque meu esposo tinha uma amiga mulher e eles ficaram. Sei lá. Gente, se tiver predisposição para ficar, vai ficar. Isso. E não é todo mundo. Isso. Sabe? Com certeza. É cada um com sua experiência. E, então as pessoas, eu acho... Primeiro, as pessoas têm que ter muito cuidado com o que postam na internet. Responsabilidade. Sim. Com o que fazem. E segundo, que eu acho que precisa também da gente ter um pouquinho de filtro, né? Isso aqui tá sendo muito extremista, né? Que verdade é essa aqui? Absoluta, né? Absoluta. Não tem um meio termo, não tem um mais pra cá. Eu acho que... Isso acaba gerando uma ansiedade muito grande nas pessoas, por isso, né? Porque todo mundo é alta performance, todo mundo tá super bem, todo mundo faz o melhor, né? Essa não é a vida real, né? Ali é um recorte que ele quer contar. Ele quer, não necessariamente é o recorte real, né? Mano, eu vi um negócio engraçado uma vez. Eu tava vendo o TikTok e aí eu gosto, tá? De ver besteira. Tá no meu tempo lá de coisa. Sim. Com certeza. Vou assistir besteira. E aí tô vendo uma menina dizendo que ela ia correr uma maratona, que ela tinha 1 mês correndo e que ela ia correr uma maratona.
Isso aqui, negócio bizarro é esse. Você me leva a correr uma maratona com 1 mês de treinamento. Pronto. Eu levo 4 a cada ciclo. É. A cada ciclo de maratona, eu já Ali. fiz 5 vezes. Mas eu não consigo do zero sair aqui, fazer 1 mês e correr Não uma vai, maratona. não é Não assim. vou. Ou se eu for, vou chegar desgramado. E aí, eu falei, estranho. Aí, deixei ela continuar explicando, não sei o que. Já comprei tênis, já comprei óculos, já comprei não sei o que, não sei o que. Pronto, isso aqui ficou toda. Ficou toda. E aí, ela no final, a maratona tem 8 quilômetros. Maratona. Aí, É tipo, porque dentro da maratona. tem uma distância de 8 quilômetros. Mas aí é o nível da falta de informação, Exato, né? É. E termina que aquilo ali ela vai espalhando assim. Isso. A gente vai ver e vai achar. Eu corro uma maratona também, 8 quilômetros, eu já Exato. corri. Já corri até 10 uma vez, então eu já sou ultramaratonista. Ultramaratonista, exatamente. Sendo que ela já começou conceitualmente errado e passou uma informação que agora... Exatamente. isso aí. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente consome de internet, assim. É uma ferramenta importante, uma ferramenta claro. global, assim, maravilhosa. Agora, tem que Cuidado. saber como usar. É, verdade, tem que saber como usar. Você acha, Thiago, assim, uma coisa que, à medida em que você foi falando, veio aqui, a gente tem uma velocidade de crescimento, né? Eu vou trazer agora um pouco aqui para o seu lado profissional. A gente tem uma velocidade de crescimento que é o habitual, é aquilo que você falou, você está botando foco, está botando energia, está caminhando. Você consegue enxergar um momento de sua vida em que esse crescimento ele se tornou mais exponencial? Tipo, algo que dissesse assim, pô, a partir daqui o negócio deu uma andada, Virou a chave, alavancou. Né? Ou quando você vê o Thiago que entrou lá na TV Bahia no Mas início, você fala dentro do jornalismo ou dentro da carreira profissional como um todo? dentro da carreira profissional como um todo. Dentro da carreira profissional como um todo. Você consegue ver o linear ou chegou a um momento que você deu uma guinada? Claro que não é que você chegou aonde você queria chegar, porque essas coisas a gente vai acrescentando, né? Vai almejando cada vez mais. Essa é a primeira pergunta. E se isso aconteceu, essa mudança de frequência, de velocidade, se isso impactou, se isso mexeu muito com você? A ponto de, por exemplo, te fazer voltar para a terapia, porque você Sim. passou... Então, foi o que eu captei Sim, aqui. Foi exatamente isso. Quando eu... Assim, eu vim, né? E durante o meu período de aprendizagem, de faculdade de jornalismo, como eu falei, eu sou muito focado nas coisas. Quando eu quero, eu quero. Uhum. Então, eu queria aprender tudo, porque eu queria que na primeira vaga que tivesse no esporte, Olha, a pessoa fosse eu. Você Então, foi o que eu fiz. Chamei o chefe do esporte na época, sim. que eu já conhecia, né? Porque trabalhava lá com a gente. Falei assim, Jorge Alain, pessoa que eu gosto muito até hoje, cara que é muito gente boa, até da corrida também, Uhum. é lá de criação com a gente. Uhum. Eu falei, Jorge Alain, eu quero aprender todas as funções do esporte. Tudo. Aí ele falou, pergunte a seu chefe, se ele liberar, você vem aqui nos finais de semana e você aprende, faz um estágio. Porque eu não ia ter tempo de fazer estágio, Perfeito. porque eu estava trabalhando. Estava trabalhando. Então eu precisava de um outro momento que eu tivesse autorização para poder fazer as coisas. E aí eu passei a quase todos os finais de semana eu ia para a TV Bahia para aprender as rotinas do esporte. Produção, edição, reportagem. E aí eu aprendi produção, aprendi edição, reportagem. Reportagem, quando eu cheguei na reportagem, e aí era engraçado porque foi muito rápido, né, essa passagem. O que era que eu fazia? Eu pedia para ir para os jogos, Uhum. acompanhar os repórteres. E muitas vezes os repórteres estavam fazendo a transmissão do jogo, né? Ao vivo. Sim. E só iam fechar a matéria depois do jogo. Tá. Aí o que era que eu fazia? Eu ficava com a equipe. Certo. Eu fazia entrevista. Eu aprendia o processo de construção da reportagem. E aí aprendi tudo. E aí o que era que eu fazia? Eu dizia para os repórteres assim, eu vou escrever um texto. Depois você dá uma olhada se tá bom ou se tá ruim. Que coisa, velho. E aí eu batia com eles, batia aquele papo, tinha isso, tinha aquilo, podia ser assim, podia ser assado. Isso foi um processo de construção importantíssimo para mim. Porque quando eu terminei a faculdade, eu podia ter ido direto para a reportagem. Sim. Porque eu já escrevia reportagem. E as minhas reportagens já eram, muitas delas gravadas pelos repórteres, Sim. sem mudar nada. Caramba, velho. Então, assim,
A vaga que surgiu não foi na reportagem, foi na produção. E eu Sim. fui. Mas eu podia ter ido direto pra reportagem. Uhum. Isso foi muito importante para mim. E aí chega uma época que muda um pouco a estrutura lá da TV. E aí chegou uma pessoa nova e tal, falou sobre as perspectivas dele na empresa e tal, e ele olhava muito para mim. Uma semana depois eu fiz minha primeira matéria e botei no ar. Foi a matéria da corrida. E a partir dali... Essa corrida que você gravou. A corrida que que eu gravei. Pronto. E a partir daí aí subiu. Cara. Só que sobe com a responsabilidade de que você não vai fazer só corrida. Corrida é minha área, é minha praia. Perfeito. Eu preciso me dar bem e mostrar que eu tenho qualidade também nos outros assuntos. E aí eu começo a, de vez em quando, ir fazendo os outros assuntos. Faltou um repórter doente aqui, bota o Thiago, não sei o quê, bota o Thiago. Thiago vai, traz o resultado legal. O conteúdo é bom. Eu lembro que eu fiz uma matéria na Fonte Nova, quando já era a nova Fonte Nova, mas falando sobre um senhor que frequentava a antiga Fonte Nova. Sim. E ele estava indo pela primeira vez na nova e ia ver o Neto jogar. O Neto era jogador do Bahia. Seu Pam Pam Pam, nunca esqueço. Seu Pam Pam Pam. E a gente acompanhou ele, eu fiz uma matéria, pô, velho, assim, uma das matérias que eu tenho orgulho, assim. Uhum. Não tem minha voz hoje, mas foi gravada por um cara que eu gosto muito, que foi Matheus Carvalho na época. E... porque assim, eu não podia gravar porque eu não era jornalista ainda. Olha que coisa, né? Escrevia. Eu escrevia, mas eu não era jornalista. E aí o Matheus gravou e tal, e foi, assim, eu fiquei muito orgulhoso do que eu fiz ali. Então acho que ali é o marco da minha ascendência, né, no jornalismo. E aí traz essas responsabilidades, né? Essa loucura de que você pensar assim, pô, eu tenho que fazer sempre mais, eu tenho que fazer sempre mais, eu tenho que fazer... E isso é pesado. Sim. É pesado, porque assim, a partir daquele momento que você fez uma coisa boa, você está sendo observado. Uhum. Não tem jeito. Sempre, velho. Você está sendo observado, então não tem como recuar. Tipo, botei a cara... Vou voltar. Não vai voltar, não. Agora pra trás nem pra pegar impulso, né? Exatamente. Não tem, velho. Então foi o que eu fiz. Foguete assim. não dá ré, né? Foguete não dá ré. E aí você tem que ir. E nessa hora eu precisei de ajuda realmente, porque por mais que eu fizesse e que tivesse ok, eu achava que não tava. Eu me cobrava muito, muito, muito. Aí às vezes eu acordava assim e falava, velho... Aí tipo, eu precisei de uma coisa que aqui eu acho que é um ponto importante de a gente tocar. Eu precisei de uma coisa que era a aceitação dos outros. Então, assim, se eu fizesse uma matéria e colocasse no ar, e ninguém viesse falar assim, pô, Thiago, sua matéria ficou legal. Que ela acabava comigo. Caramba, velho. Imagina. Ou seja... Imagine você precisar do outro para validar as coisas que você está fazendo. Sim. Me acabou. Aquilo ali me acabou durante quase um mês. Até que eu preciso voltar, preciso... buscar alguém para poder me dar um auxílio e destravar isso que tá em mim, porque essas pessoas... Porque assim, quando você ia pra... Ninguém dizia também que tava ruim. Sim. Às vezes é só apenas porque... não elogiava, às vezes é porque da correria mesmo. Exato. O quanto é dinâmico, a pessoa não chegava ali para dizer, isso, ou aquilo. Para você aquela validação. Né? Eu precisava da validação aceitação de alguém. Perfeito. E aí foi surreal, mas assim, graças trabalho, a Deus, depois que eu fui pra terapia e que eu entendi o meu lugar, eu entendi o quanto aquilo ali era importante para mim e o quanto eu fazia com dedicação, independente de qualquer coisa. Que tipo assim, quando você faz a coisa com dedicação, beleza, você pode até não ser o melhor, mas você tá dando o seu melhor. É isso. E aí, você não pode se cobrar tanto depois que você fez o seu melhor, entregou o seu melhor. Exato. Sabe? E aí, nessa hora eu dei uma relaxada assim, comecei a trabalhar. Você faz a coisa com muito mais prazer, inclusive. Porque você deixa de se cobrar. Você quer fazer legal, mas você não está se cobrando, sabe? Gastando sua energia daquele... Exatamente. Tá na proporção que precisa. É fazer o melhor, mas de uma forma mais leve. E aí você começa a pensar melhor, você começa a trazer umas coisas de fora. Eu sempre gostei de trazer outros elementos para as matérias, tipo um filme que passou, um desenho, alguma coisa que possa dar uma ilustrada, trazer um negócio um pouco mais diferente, sabe? E é isso, assim, a mente começa a abrir um pouco mais quando você deixa de se castigar tanto. Pô, legal, Thiago. Eu queria aproveitar e assim, porque toda vez que
a gente fala de esporte, né, de tudo isso aí, acho que envolve muita coisa, né? Como eu falei, de superação, de tudo, e muito de emoção, de paixão, né? Lógico que eu não tô falando só especificamente do futebol, né, Sim. que é para tocar. Mas eu queria duas coisas, assim, que para você dizer um pouco dessa sua experiência pessoal. Qual foi o momento, assim, do esporte, seja a matéria, seja a reportagem, seja a cobertura, seja um evento, que mais, assim, te marcou, que mais te emocionou? Tipo assim, ó, isso aqui, independente do esporte, foi o mais emocionante para mim. E, puxando no esporte e na questão da corrida, qual foi a prova que mais, vamos dizer assim, te marcou? Eu não digo te emocionou, mas que foi mais difícil, que mais chamou a atenção? Falou assim, aqui... Depois que eu venci isso aqui, venci, né? Venci isso aqui, a partir de agora, realmente, pô, tô orgulhoso de mim mesmo. Pronto, vamos Fui falar. longe. Vamos começar com o trabalho, então. Eu acho que, assim, eu tive oportunidades aí na minha carreira de fazer coisas muito legais, assim, muito legais que eu não tinha ideia, assim, quando eu era criança, né? Como eu te falei, sempre fui muito apaixonado por esporte e eu vi isso na televisão. Uhum. Então, eu acordava de madrugada, assim, para poder assistir Olimpíadas. Show. E eu assistia tudo. E aí você cobrir uma Olimpíada Caramba. sabe, foi um jogo. Um jogo da seleção que teve aqui na Fonte Nova. Sim. Mas eu tava lá, eu entrevistei um jogador da seleção naquela época. Legal. E eu acho que aquilo me marcou muito, assim, de, porra, eu tô aqui fazendo... Porque eu lembro que eu formei em 2013 jornalismo, né? E eu formei em 2013 porque eu falei assim, eu adiantei meu TCC em um semestre. Eu falei assim, eu quero trabalhar na Copa do Mundo. 2014. Olha, incrível a cabeça, né, velho? Eu quero trabalhar na Copa do Mundo. Não deu. Sim. Não deu pra trabalhar na Copa do Mundo, beleza, não sei o quê. Só que em 2015 eu fui promovido para a produção do esporte. E aí em 2016 tinha Olimpíada. Olha. E aí eu tava pronto, sabe, para fazer. Eu era produtor. E aí eu fui acompanhando o Sérgio Pinheiro, que para mim é um ídolo, assim, dentro do esporte aqui na Bahia, assim. É uma grande referência porque eu acho que ele faz tudo com muito cuidado, muito carinho. E eu gosto disso, eu acho que é bem meu foco, assim, de, porra, vamos fazer com cuidado, com carinho, para trazer um conteúdo de qualidade, sabe? E aí eu fui com o Sérgio era o repórter, e eu, enquanto ele estava fazendo uma coisa, eu ia lá, entrevistava para ajudar ele, então eu estava dentro daquele contexto, e foi bem legal para mim, bem gratificante. Mas aí tem também, em 2018, que eu fui para o Rio, passei 3 meses no Rio trabalhando na Globo. O pessoal tinha ido a maior parte do pessoal tinha ido para a Rússia para cobrir a Copa do Mundo lá. Sim. E eles levaram alguns funcionários de outras praças para poder ter um intercâmbio lá. Foi assim, um momento enriquecedor demais para mim, demais, porque você tem uma troca muito grande com outros profissionais. Legal. Foi um momento muito importante para mim. E aí eu vou citar mais 2. Sim. Vou citar um que foi depois e eu vou citar o último, vai ser para vocês entenderem o porquê. Teve um jogo também, Bahia e Vasco, que eu fui cobrir em São Januário, fazer uma transmissão lá, Série B. Bahia e Vasco estavam brigando para subir naquele ano e tal, um jogo duro, importante. E quando eu cheguei lá, um cara que eu sou fã, que é o Luiz Roberto, a gente já estava equipado, e aí ele falando lá da cabine, a gente conversando, ele, e aí, Baiano, seja bem-vindo, não sei o quê, a gente conversou. Legal, já estava super emocionado. E aí eu fui tirar uma foto na estátua de... Do Vasco? Do Vasco, a estátua de... Eu esqueci o nome agora. Quem tem de estátua lá? Eu vou lembrar. Mais antigo? Não, É um jogador antigo. Roberto Dinamite? Dinamite. Roberto Dinamite. Aí eu fui tirar a foto na estátua de Dinamite. Aí quando eu tô lá tirando a foto, ele cola do meu lado. A gente vê, Baiano. Caramba. Mano, eu me tremia, velho. Tipo um cara que eu acho a referência, assim, da narração. O cara tava lá do meu lado e disse que foi me ver. Diferente. Foi surreal, assim. Foi muito bom. Mas para eu chegar lá, eu precisei passar por um processo que foi muito legal também. 2018, 2019, teve Copa América aqui. E aí a gente estava tendo transmissão dos jogos aqui da Arena Fonte Nova. E eram vários jogos. Encontrei vários craques do mundo todo e tal. E eu estava fazendo uma função
que era a função de produtor no campo. O que o produtor do campo faz? Era uma transmissão internacional. Uhum. A Conmebol, a Globo fazia para a Conmebol. Certo. Então não tinha fala porque era internacional, então Sim. assim, nem todo mundo ia entender fora. Então era muito caracteres. Então eu ficava na beira do gramado, passando as informações pro caminhão colocar os caracteres. Tá. Então, tipo, na seleção brasileira mudou Ronaldinho por Ronaldo. Tá. Eu passava, vai mudar agora Ronaldinho por Ronaldo. Aí eles colocavam caracteres, aparecia lá, 9 no 11, não sei o que. Tudo Sim. bonitinho. E naquele dia, eu conheci um cara do Sport TV, na época que era um dos coordenadores do Sport TV. E aí a gente conversando, ele, e aí, Thiago, me conta um pouco de sua vida, não sei o que, eu contei. E eu disse pra ele, e naquele dia eu disse pra ele assim, meu sonho é trabalhar numa transmissão de futebol. Aí ele falou, por que você não tá trabalhando aí? Aí eu fiz, não, é porque eu ainda sou produtor e tal, normalmente quem faz é repórter e tal. Aí ele fez, mas se você quer, depois do trabalho que você mostrou durante esses dias aqui na Copa América, você pode, mande Jorge Alain me procurar na tal dia. Acho que uma semana depois eu tava na minha primeira transição de futebol, velho. Que incrível, velho. Surreal. Assim. Então, assim, a Copa América daquele ano foi um ano que eu abri, tipo, mão de algumas coisas, né? Porque, tipo, a gente sempre se prepara pro São João e tal. Sim. Não teve São João, porque teve jogo aqui dia 23, Uhum. aqui na Fonte Nova. Mas, assim, foi meu marco, assim, pô, a partir daquele dia ali. Eu pude realizar mais um sonho, que era de trabalhar numa transmissão de futebol. E hoje eu trabalho em algumas aí, assim, pra mim é muito legal fazer futebol, assim. Uhum. Você tá ali na beira do gramado, contando o que você tá vendo, curiosidades e tal, aquilo é muito bom. Apaixonante. Incrível é o Thiago criança imaginar que você estaria aí Não hoje, imaginava, né? não tem... Que é louco por esporte, de assistir. Não tem como. Imagine a vibração Não tem. Eu acho que do assim, Thiaguinho lá atrás. Ele deve estar vibrando, velho, porque imagine, né? Você sonhar, estar ali, de ver, e de uma hora para outra você tá ali dentro, velho. Você tá ali do lado, você tá ali na TV, sabe? E antes de eu trabalhar, Incrível, velho. eu ia muito pra estádio, né, pra ver jogo. Uhum. E uma das coisas que mais me marcava era ver o repórter. Naquela época era muito mais livre, né? Assim, o repórter ficava onde ele quisesse no campo. E aí eu lembro que tinha um repórter que até conheci, que ficava atrás do gol, assim. Ele ficava sempre atrás do gol, ali, um pouco mais lateralizado, mas na linha atrás do gol, assim. Ele ficava A cadeira assim, cativa dele ali, ela né? ficava sempre ali, eu ficava olhando, porra, que massa deve ser assistir o jogo dali. Ó, ficava viajando lá, que massa deve Você tá ser a vendo, visão velho? dali O de jogo baixo. lá, comendo e ele lá imaginando. É isso. Velho. E, assim, realizar esse sonho foi muito legal, assim, muito legal. Você vê que o sonho, ele se projeta primeiro na mente, né? Depois você vai lá e, no plano físico, você vai lá e executa, né, velho? Operacionaliza. Profissional, tudo, velho, tudo. E da corrida? E aí, agora a corrida, que mais te marcou, pronto. que foi difícil. Essa não é fácil, né? Essa não é difícil, não. Maratona Salvador. Minha primeira maratona. Por quê? Porque eu tinha me planejado para fazer a maratona um ano antes. Só que eu sou esse maluco dos desafios, né? Tipo assim, o pessoal me liga, Thiago, tem um desafio para você aqui, topa? Topa. Tamo junto. Vamos nessa. E aí eu me programei com o meu treinador, que na época era Jorginho. Sim, Jorginho. Mandar um abraço para ele. Sempre que eu falo dele, me emociono muito. E aí, Jorginho, a gente planejou, né, pra correr a maratona naquele ano. E aí, beleza, a gente foi, fez o treino todo, o treinamento, seguindo tudo bonitinho. Aí chegou uma certa vez um rapaz lá de Mucugê, mandou uma mensagem pra mim dizendo, Thiago, tem um desafio de mountain bike aqui. Não quer vir fazer, não? Fazer a cobertura e tal. Falei, velho, eu nunca corri de bike, velho. Nunca andei de bike. Eu andava de bike na minha infância, pra cima e pra baixo, assim, mas de esporte eu nunca fiz. Sim. Aí a pergunta que eu fiz pra ele foi a seguinte: você acha que eu consigo completar? Aí ele falou, consegue, com a sua estrutura física, você treina e tal, não sei o que, eu acho que você consegue. Eu fiz, então tá bom, eu vou. Olha. Aí falei com a galera, falei, tá tendo um desafio lá em Micugê e tal, vamos fazer matéria, mas eu acho que vai ser legal e tal. A galera topou e a gente
Foi. Bora. Eram 2 dias. Um dia era 100 km, no outro dia 50. Pra quem nunca tinha Pra quem feito. nunca tinha feito. Tipo assim, Vamos nessa. tem uma piscina de água gelada aqui, vem cá, vem. Vamos nessa. Aí eu fui, aí perguntei, eu não tenho bike. Eu ainda falei pra ele assim, eu não tenho bike. Ele falou, não se preocupe não, que você chega aqui a gente arruma uma pra você. Eu falei, beleza, sem bike. Não, Aí cheguei lá, ele falou assim, ó, o cara que vai te prestar bike é aquele rapaz ali. Me apresentou o cara. O cara, não, pode ficar tranquilo, hoje de noite eu te entrego a bike, não sei o quê. Falei, beleza. Pô, o cara fez assim, ô Thiago, você trouxe roupa? Roupa pra quê? Aí ele, roupa pra andar de bike? Eu falei, não. Aí ele falou, você trouxe, tipo... A sapatilha. Sapatilha, aí perguntou daqueles docinhos que o pessoal leva pra poder ter energia. Só trouxe minha coragem e um sonho. Aí o cara falou, para lá em casa. Aí o cara foi, me equipou todo. Esse cara é meu amigão até hoje, Vinho, que é de uma agência de turismo que tem lá em Mucuji. E aí me equipou todo e tal. E ele falou assim, ó, Thiago, eu ando de bike. Eu tenho um tempo que eu não faço bike. E se eu fosse você, eu não iria pra 100. Eu faria 50. Caramba. 100 é muito difícil. Falei, velho, mas eu já aceitei o desafio. Eu já disse lá na televisão que eu vou. Agora tornou tem que público, ir. né, velho? Agora tem que ir. Fui. Sofri, velho. 9 horas e meia no circuito. 9 horas e meia. Porque era mountain bike, não era bike de asfalto. Talvez asfalto eu fizesse realmente. Exato. Mas era mountain bike, era técnico, você passava por cima de pedra. Eu não tinha habilidade nenhuma para aquele negócio. Mas eu fiz. Entreguei 9 horas e meia, cheguei morto, exausto, fiz um material bonito, inclusive. Muito legal. As pessoas passavam na rua e diziam, você não fez aquele negócio não, né? Você cortou o caminho. Eu falei, não, rapaz, minhas pulseiras lá, todas que eu conquistei, desmereça minha prova, foi não. Eu sou suado, né, velho? Foi sofrido. Aí, pronto. Aí, beleza. Só quando eu voltei para Salvador, eu tava com uma dor nesse tendão aqui de trás do joelho. Uma dor que me incomodava porque era um estímulo que eu não tinha, né? Sim. De fazer muito isso com articulação. E aí eu senti muita dor. Aí era um treino de 33, eu só fiz 22. Naquele dia eu desisti de fazer a maratona, que eu falei, eu não vou conseguir. Caramba. E aí você precisa ter muito mental pra dizer assim, pô, eu tava me preparando pra fazer uma prova e eu sei que eu não vou conseguir, não vou fazer. Pra você ter ideia, eu parei de ir pro triatlon uns 3 meses. E Jorginho me mandando mensagem, Thiago. Me bloqueou, né, velho? Me bloqueou. Aí Jorginho me mandando mensagem, Thiago, volte, pô, você vai completar sua maratona. Porque eu relutei um pouco. Aí no ano seguinte eu voltei. E aí quando eu voltei a gente fez um treino, uma rotina bem alguns percursos percalços no caminho, porque do meu trabalho, né? Às vezes eu chego em casa na verdade, 2 da manhã para levantar 4. É rotina de atleta com vida normal, né, velho? Não casa direito, não casa. E aí eu lembro de algumas vezes que o Jorginho me dava umas broncas assim, ele me dava bronca e depois ele me chamava, velho, eu sei, eu entendo que sua vida é difícil e tal, não sei o quê, mas vai dar certo, não sei o quê. E aí eu fui pra Maratona Salvador, concluí a prova, 4 horas e 14. E assim, uma amiga minha, Lourdinha, já tinha me dito, Thiago, é uma emoção que você vai sentir que é surreal. E completar uma maratona é uma energia, é uma sensação assim, depois de todo o esforço. Eu lembro que a gente fez uma campanha, né? Atrelada à minha prova, tinha uma campanha chamada, que a gente tem até hoje, todo ano que eu faço a Maratona Salvador, tem a campanha, que é chamada GE Solidário. Sim. Então os meus treinos, eles estão atrelados à doação de alguma coisa. Primeiro ano foi roupa, Sim. que a gente arrecadou 2 toneladas de roupas para a Humana Brasil. Aí no segundo ano foi sangue, doação de sangue, a gente conseguiu aumentar em 25% as doações no Hemoba. E esse ano a gente conseguiu quase 6 toneladas de roupas também com a Humana. 6 toneladas. Caramba, foi assim, bem legal. E aí, assim, sempre que a pessoa ia doando, quanto mais a pessoa doasse, mais eu aumentava meus treinos. Mais a pessoa doava, mais eu aumentava meus treinos. Então, no dia da prova, da primeira prova, assim, muito focado, assim, muito calor desgramado, eu sofrendo. E aí, quando tava no quilômetro 40, eu passo por uma fotógrafa, ela é fotógrafa. E aí ela diz assim, parabéns, Thiago, a campanha que você fez foi foda. E aí eu começo a chorar naquele momento. Eu começo a chorar do quilômetro 40 até a hora que eu chego na linha de chegada. E assim, todo mundo falando, parabéns, Thiago, parabéns, Thiago, parabéns, Thiago.
Tem uma hora que eu tô soluçando. Eu não sei como é que eu consigo correr e chorar, porque eu soluçava. E aí eu paro depois da linha de chegada assim, ajoelho. E aí é só choro, velho. Só choro. Assim, pra mim é uma das... Eu tenho essa foto no meu Instagram, é a minha foto destaque lá, porque é um momento, assim, surreal. Assim. Não consigo explicar pra vocês, assim, o que foi que eu senti ali. Não sei. É uma conquista sua e de muita gente também. Né? Talvez isso, assim. Muita gente. Porque olha a quantidade de pessoas que, de forma direta e indireta, participaram, se beneficiaram, né? Pessoas que receberam essas roupas aí que você nem imagina, né? Onde chegaram essas doações. Isso é bem legal, velho. Bem legal. E essa coisa de cruzar a linha de chegada é gostoso. Quando você faz 10 quilômetros, 5, 3... Velho, depende do seu desafio. Isso, o meu desafio é 1 quilômetro. É. Cruzar a linha com 1 quilômetro é bom demais. Você concluir um objetivo é bom demais. É bom demais. E aí você tem um objetivo desse, tal, que você traçou, não conseguiu em um ano, frustrou. Sim. E aí você volta e você consegue fazer. É surreal. Fora que às vezes também a questão de você sempre ter vamos supor, como você falou da Maratona Salvador, né? Uma campanha atrelada a responsabilidade também, né? Dizer assim, caramba, velho, tem muita gente olhando, é muita coisa aqui, eu tenho que estar focado. Pô, a gente sabe, 3, 4 meses de dedicação. Esse ano a sabe? exposição ainda foi pior, né? Porque eu fiz o seguinte, a gente fez essa campanha com a Humana de novo e eu trouxe alguns artistas, né, pra Laranjada. Então, olha aí. O que era que eu fazia na primeira semana? A primeira semana foi Robson Conceição. Sim. Aí eu falei, Robson, a gente vai correr daqui até um projeto social atendido pela Humana. Sim. E a gente correu, eram 5 quilômetros, que a gente saiu de lá onde ele treinava até a Humana, deu 5 quilômetros, beleza. Aí depois foi Ju Moraes. Aí a gente fez um trajeto de 8 quilômetros até um outro projeto social. Flavinho, do Pagodarte. Eu vi. E assim, depois Buja Ferreira, da Timbalada. Então assim, cada semana as doações iam aumentando mais e assim eu falei, eu quero só bater a da primeira temporada. Perfeito. Aí o que foi que aconteceu na última semana? Só na última semana a gente arrecadou quase 3 toneladas. Só na última. Aí, tipo, era a minha semana de descanso pra maratona. Claro, porque você tem que descansar. Você tem que descansar pra fazer. E era a semana que eu mais recebi doação e eu tinha que entregar aquilo ali. Aí a gente fez com buja. Eu corri 10 quilômetros só. E aí eu falei, firmo aqui com vocês o compromisso de que assim que passar a maratona, que eu preciso descansar, senão eu não completo a prova, eu vou entregar esses 18 quilômetros para vocês. E aí depois eu faço um catado assim de artista, né? Levo um monte e a gente vai correr junto e eu faço uma matéria de encerramento mostrando que a gente concluiu o desafio e assim, surreal, bem legal. É meu propósito. Talvez assim, eu acho que para tudo você precisa ter propósito. A Maratona Salvador para mim é um propósito. Eu tenho um propósito que é ajudar as pessoas e todo ano assim que eu for correr ela, posso ter certeza que a gente vai fazer uma campanha legal e entregar um conteúdo legal também pro pessoal. E eu vou te dizer, né, que eu meio que mergulho nesse mundo da corrida aí, correr uma maratona em Salvador. Corre em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Aqui, não. Por que as pessoas correm para fazer maratona fora? Porque em Salvador é ladeira, é calor, é muito quente. Muito quente. Então o desgaste é muito grande. Ele termina te cozinhando. A sensação que você tem é que já viu o carro bater o motor? Mesma coisa. É isso aí, velho. A ideia vai esquentar e você não vai aguentar mais. É isso, não é? Então você tem que acostumar. Acostumar só treinando. Só treinando. Exato. Você acredita que o fato de você colocar essas provas alvo, né, como as maratonas, né, como essa última que você fez também, elas exigem uma dedicação maior, né? Então, sei lá, 3, 4 meses para você se dedicar ali à maratona. Você acredita que por conta dessa dedicação, por conta desse mergulho que você faz aí no treinamento para as provas, né? Você se afastou de ambientes que antes você se frequentava? Total, assim, talvez, não é nem afastar, eu acho que é a palavra, mas é tipo, a frequência ela diminui muito. Sim. Tipo, claro que hoje o mundo ele já te entrega uma coisa que é muito diferente de quando eu era mais novo. Hoje eu tenho 38 anos. Sim.
E quando eu tinha 20, 22 anos, você tinha um mundo completamente diferente, menos violento. Perfeito. Então, eu sou muito medroso, tá? Então, não gosto de estar em um lugar que eu estou exposto. Tá. Que eu me sinta exposto, que eu não me sinta seguro. Então, eu já me afastei de muitos ambientes por conta disso. E aí, quando vem a corrida, como esporte, como disciplina, você termina diminuindo a frequência do que você vai, que até você se sente seguro, mas é um ambiente que eu vou beber muito, por exemplo. Sim. Hoje eu bebo quase nada. Aham. E eu gosto de beber em casa. Sim, velho, muda completo. Mas às vezes eu vou com meus amigos, Sim. ou com alguém, com a namorada, com a esposa, eu vou em algum barzinho, tomo uma cerveja e fico ali 30, 40 minutos e vou para casa. Acontece, mas acontece bem menos. Sim. Deixa eu ver, shows. Quase não vou. Quase não vou para shows hoje. Olha que eu gostava, sempre gostei muito. Mas aquele negócio de ficar em pé hoje em dia de madrugada não me encanta mais, sabe? Eu fico pensando, pô, vou perder minha noite, vou ficar com sono, amanhã eu vou estar acabado o dia todo. A gente não recupera mais a mesma coisa, né? É verdade. E tipo, sexta-feira que pros outros é sextou. Pra mim, eu vou sextar em casa, gente, porque eu tenho treino longo no sábado. Então, a sexta é um divisor de águas mesmo. Não vou pra lugar nenhum na sexta. Tipo, e é até um caso, assim, que é importante, assim, e a gente precisa dosar, claro, porque tem outras pessoas nas nossas vidas, né? Então, às vezes você tem que abrir mão, vou treinar na sexta, tipo, às vezes eu adianto um longo na sexta, quando é um longo que é mais tranquilo, tipo, 18 quilômetros, dá pra você fazer sozinho. Sim. 20 quilômetros, dá pra você fazer sozinho. Sim. Mas quando começa de 24, 26, 28, você não tem como fazer um longo desse sem ter a estrutura de hidratação da assessoria. Não tem. Ou de você levar alguém para poder estar te ajudando. Então, fica mais difícil. Então, assim, vamos dar um treino um pouco mais leve ainda. Você troca ali o dia e dá para poder fazer alguma coisa na sexta. Mas fora isso, zero sexta-feira. É isso aí. Muda o ambiente, né? Muda a sua perspectiva ali de vida mesmo. Sim. E isso é bom, né? Isso é bom. Isso é bom. É sinal de que, de fato, você está focado ali naquele objetivo. E qualquer esporte, né? Você acaba mudando a qualidade de vida. Você saber que você vai precisar abrir mão de algumas coisas para ganhar outras. Isso. Claro que tem coisas que é difícil, inclusive, assim. Muito contato com a família, por exemplo. Sim. Às vezes você perde um pouco daquilo ali. Mas aí você tenta compensar de outra forma. Beleza, eu não tô na sexta, mas eu vou estar num domingo, vou sentar para almoçar. Você tenta equalizar aquilo ali para que você não perca tanto. Sim. Mas tem coisas que você precisa fazer, porque aquilo ali que você gosta, que você quer, que te deixa feliz. E sua família também, quem for seu amigo, sua família também vai entender. Ele tá feliz. Deixa ele lá que ele tá deixa feliz. Ele com a corrida dele. Deixa ele dormir sexta, acordar 3h30 da manhã para poder correr. Exatamente. Velho. É incrível, velho, incrível. A corrida eu sou suspeito também. Eu acho que é isso, né? É um tratamento para a mente, né? Primeiro, né? Depois o corpo, né? Uma coisa que a gente tem muita dificuldade, assim, claro que o padrão tem mudado, né? Dos homens, né? O padrão dos pacientes que chegam até a gente, mas assim, a gente acabou aquela coisa de você falar de tratar doença, né? A gente vai tratar doença quando ela chegar. Beleza, mas não é mais isso. A medicina é outra coisa hoje. A medicina é a medicina preventiva, né? Então, assim, não tem como um paciente chegar para mim e eu não botar na cabeça dele que ele tem que mudar os hábitos dele, que ele tem que estar numa atividade física regular. Os pacientes vão muito para a gente por questões hormonais. Poxa, a gente tem hoje uma das principais causas de baixa testosterona no homem é a obesidade, o sobrepeso, o sedentarismo. Então, assim, ouvir relatos como o seu, às vezes tira o cara que está ali parado, né, que está estacionado na inércia ali, vou, não vou, tento ir, não consigo, porque é difícil começar, né? Mais difícil ainda é manter a constância, mas depois que você vira essa chave aí, a coisa vai. Isso é importante para a saúde do homem como um todo, porque ele vai estar tratando a cabeça dele, né? Às vezes a dose do medicamento psicoterápico é a corrida, é o futevôlei, seja lá qual for o esporte, né? E tá tratando o físico, que a gente precisa muito, né? Então, assim, o homem ele é muito condicionado ao trabalho,
né? É o provedor, é o trabalho, 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 e ele esquece de cuidar dele, né? E aí quando vem a doença, quando vem o problema, é que o cara quer olhar para trás e dizer assim, caramba, eu vou ter que correr atrás do prejuízo, né? Eu falo sempre que valorize as pequenas vitórias e comece a perceber elas. Então, você começa a fazer atividade física e assim, é muito fácil você perceber que você está mudando. Sim. É fácil. Digamos, você começou ali com uma semana de corrida. Suba uma escada. Sim. Uma escada de 2 andares, você vai ver que você vai chegar lá em cima e você não vai estar ofegante. Tranquilo. Você vai estar tranquilo. E você valorize isso. Porque é seu esforço. Aí comece a correr 2 meses, você vai ver que 5 quilômetros para você já é tranquilo. É isso aí. Porra, tá light, eu corri 5 quilômetros aqui, dava para correr mais. Olha como é que eu tô hoje. Porra, meus amigos falando, alguns amigos que eu tenho que saíram dessa inércia e começaram a se cuidar. Pô, agora eu tô amarrando meu cadastro. Ó. Olha aí, velho. Isso Amarrar o cadastro do tênis, velho. É isso aí. Exatamente. É isso aí. É valorizar as pequenas coisas e entender quais são essas pequenas coisas. Que às vezes o cara ele não consegue perceber que ele tá limitado porque ele tá muito parado, sabe? O corpo não foi feito para ficar parado, não, gente. Não. O corpo é uma máquina perfeita, mas ela foi feita para se movimentar. Ele se condiciona, acha que aquilo ali é normal e fica. Não é. Então, não assim... Isso do amarrar o cadastro é clássico, né? É clássico. Não consegue. Então, assim, quando a pessoa ela consegue entender essas pequenas vitórias com qualquer coisa, qualquer atividade, eu acho que isso muda a chavinha, assim, porra, não, realmente tá mudando, gente. Fui ali na rua, precisei andar até não sei aonde. Não tô ofegante, tô de boa, tô aqui de boa, não tô... Aquilo é ruim. Então, assim, é entender isso, começar a fazer, entender isso e ser disciplinado mesmo, focado, né? Porque tem hora que vai dar um desânimo, eu não vou não. Total. Nesse dia você tem que ir. No dia que dá o desânimo é o dia que tem que ir. Esse não, pronto, tô desanimado, vou. Porque aí você vai chegar lá, você vai treinar e você vai falar assim, porra, isso aqui. E você nunca se arrepende de ter ido, né? Nunca. Você sempre se arrepende de não ir, mas quando você vai, você fala, pô... Essa semana, o novembro pra gente é um mês cansativo, um cara do Novembro Azul, de saúde do homem, então é muita demanda, né? E aí aconteceu isso comigo na quinta-feira. Eu acordei, na verdade eu briguei com o despertador durante 50 minutos. E aí eu levantei 50 minutos depois, eu disse, velho, não vai dar tempo de correr. Aí eu disse, caramba, rapaz, eu vou. Tinha 8 quilômetros, era um treino. Aí eu disse, eu vou. Eu faço pelo menos 5, pelo menos eu fui e fiz. Mas se eu for, não vai dar tempo voltar e tomar café. Só vai dar tempo de tomar banho e sair para poder levar os meninos na escola. Aí eu tomo café depois. Resumo, eram 8, eu fiz 6, entendeu? Entregou e pronto. Fui sem tomar café, levar as crianças na escola, tomei café depois, mas assim, é outra coisa. Eu tenho certeza que meu dia foi muito mais proveitoso, mesmo estando cansado, que é aquilo que você falou, e mesmo não entregando o que tinha que entregar. Porque não é o que tá ali, é o que você consegue entregar. Eu sou uma pessoa que eu não me cobro mais não, depois que eu aprendi lá uma coisa do trabalho, hoje eu me cobro muito pouco. Sim. Também com o esporte. Então, assim, às vezes eu acordo e eu tô cansado. Não vou. Boa. Vou descansar. Perfeito. E eu já soube que descanso também é treino. É isso aí. Não vou, eu tô muito cansado, não vou. Perfeito. Às vezes não fui segunda, mas vou terça. Beleza. Mas se eu não for segunda e não for mesmo, só for na quarta, tô tranquilo. Se precisar ajustar alguma coisa, eu vou falar com o meu treinador, velho, não consegui treinar segunda e quarta e tem isso. O que é que eu faço? Ele vai redistribuir, a gente vai fazer um pouquinho a mais em cada dia. E a gente vai fazer. O importante é você saber o limite do seu corpo, entender que aquilo ali é para sua saúde, não para te deixar doente. E o descanso é importante nesse sentido. Se você não descansar, você não vai estar pronto para fazer atividade física nenhuma. Então é descansar, é ter paz, é redistribuir, é ajustar e fazer sempre que dá, sabe? Sempre que dá, respeitando, claro, o limite do corpo. Maravilha, velho.
Rapaz, muita coisa hoje aqui, viu? É interessante porque às vezes a gente imagina que vai em um caminho, né, de conversa e a conversa toma um caminho que tem que tomar, Sim. né? Que tem que tomar. Isso é muito legal. A gente vai lhe colocar em 2 saias justas, né? Que a gente já tá chegando aí no Jesus! nosso horário, entendeu? Eu juro que eu imagino que eu sei qual é uma. Eu juro que eu vou só esperar. 2 saias justas. Não se preocupe que não é nenhum desafio para. Não, desafio. Até porque não tem graça que ele vai tomar. Porque senão ele vai Não tem topar, graça. né? É o que? CrossFit? Não, eu ia chamar. Ele já topou. Mas antes de colocar você na saia justa, vou pedir para você que está assistindo, que gostou desse podcast, que gostou das informações que estão aqui, que foram faladas aqui pelo Thiago, eu não tenho dúvida que a gente sai daqui com a outra cabeça. Sempre... Comente, compartilhe, é o que a gente brinca aqui, mande para o amigo, para o inimigo, para a mãe, para o pai, é importante. Eu tenho certeza que a história dele já inspirou e tem muito mais pessoas a inspirar. Tiago, deixe seu contato de rede social para que as pessoas possam fazer contato contigo, lhe conhecer mais um pouco. Quem não lhe conhece, apesar de que você é extremamente conhecido, mas sempre importante. Pronto, ó. Meu Instagram é Thiaguinho, sem H, Thiaguinho Reis 87. Okay. Então tá lá, eu tô uma foto no estádio, fazendo uma reportagem em algum estádio aí, salvo engano é a Fonte Nova, não tenho certeza, mas é em algum estádio. Eu sou sempre muito solícito e muito frequente assim na rede social. Às vezes não dá para responder na mesma da hora, mas Perfeito. O pessoal às vezes manda pergunta e eu respondo um dia depois. Às vezes de noite, quando eu tô nesse momento de TikTok lá de ver besteira, eu paro para poder responder as mensagens no Instagram. Hoje com filho, né? Então, sim, assim, a dedicação é maior também a menina e tá ajudando ali para poder na educação dele. E aí, às vezes, a gente tem menos tempo, mas eu sempre que posso, tô ali dando uma atenção, porque eu acho que é importante, assim, que a galera que me assiste, que me acompanha, que gosta do meu trabalho, que valoriza, né, muito o meu trabalho. Então, assim, sempre que quiserem mandar mensagem, tirar dúvida, falar sobre corrida, falar sobre esporte, jornalismo, engenharia ambiental, o que quiserem, podem mandar mensagem para mim que uma hora eu vou responder. Eu respondo todo mundo. Assim, pode demorar, mas eu vou responder todas as mensagens que estão lá. Então, podem mandar. Thiaguinho Reis 87, pronto. O Instagram. A gente vai colocar na descrição também do episódio, né? Para quem quiser seguir aí e acompanhar sua história. E aí, a primeira saia justa vai você? Vamos lá, vamos inverter. Porque assim, Thiago, o que é que a gente sempre espera assim, nessa fase final dos nossos convidados, né? A primeira saia justa é o seguinte: que mensagem, né? De forma precisa, concisa, clara, que mensagem você deixa para os nossos espectadores aí, que demonstre assim, tudo que você quis passar aqui hoje no podcast? Qual a mensagem para esse homem que está te ouvindo no nosso podcast, no nosso HCast com H minúsculo, para lembrar e fortalecer a mensagem do Thiago? Solte as amarras. Se liberte. Se liberte de tudo que é preconceito. Faça o que te faz feliz. Busque coisas que alimentem sua alma, seu espírito. Não fique preocupado com o que o amigo vai falar, o que o vizinho vai falar. Não é isso que te deixa feliz. O que te deixa feliz são as coisas que você gosta de fazer. Então, busque sempre isso, sim, de estar livre de tudo, de estar fortalecido espiritualmente e solte as amarras. Eu acho que saia desse cais aí que você tá preso, de preconceito, de isso não posso porque eu sou homem, por não sei o quê. E vá viver, vá navegar, vá conhecer o mar, Eu sou um dos meus grandes sonhos, tá? Eu já fiz 2 faculdades, mas se eu puder fazer mais um, ainda vou fazer. Sim. Que é oceanografia. Olha. Então vai estudar o oceano, gente. Aquilo ali é gigantesco e tem tanta coisa para você aprender. Então sai do porto, vai navegar, sabe? Vai navegar. Show de bola. Solte as amarras. Solte as amarras. Velho. Solte as amarras. Vá navegar. Uma martelada, viu, velho? Uma martelada. Excelente. E a segunda saia justa eu acredito que você, né, tanto pelo convite, pelo que você expôs aqui hoje pra gente, você entendeu qual é o intuito desse podcast, né, onde a gente quer chegar, né, na cabeça aí desse homem. E a segunda saia justa, quem que você acha, quem
quem é que vem à sua cabeça que poderia estar sentado nessa cadeira aí que você está hoje e que poderia contribuir com quem está nos assistindo, com quem está nos ouvindo? Menina, agora você me pegou. Saia justíssima. É porque você me o pegou. homem com H minúsculo, ele tem que passar na saia justa, entendeu? Aqui é bem de sopetão. É, né? supetão, velho. É bem assim, ó. Gente. Lembrou quem você pode contribuir em qualquer dos temas que você trouxe aqui. Você trouxe temas bem sensíveis, né? Bem sensíveis. Então, quem vem à sua cabeça? Aqui é assim, bateu, levou. E a gente sempre fala, lembrando que qualquer tema que esteja associado ao universo masculino, independente, que possa contribuir, que possa ser positivo. Pô, tem um cara, velho, que se vocês puderem trazer aqui, acho que vai ser muito enriquecedor pelo carisma, pelo lugar que ele representa hoje. É um cara da minha área, é comunicador. Ele tá num lugar hoje que, assim, de muito destaque, graças a Deus, porque ele merece. Assim, é um cara super talentoso. Eu conheço bem antes de eu ser repórter, inclusive, quando eu ia só para acompanhar e para poder entender aquele universo. Ele já era repórter e já fazia os trabalhos nos clubes. Então, assim, eu acho que se vocês conseguirem trazer Wanderson Nascimento aqui... Caramba! É um cara que é meu amigo, assim, um cara... que legal! Cara do peito, assim, eu gosto muito dele. Eu acho que é uma figura que tem muito a acrescentar, assim, sobre tudo isso que eu falei, porque também é um cara muito parecido, a história dele é muito parecida com a minha. Sim. Né? Veio de comunidade, lutou, buscou... Chegou no lugar de sucesso, é destaque hoje do jornalismo. Sim, então, total. Acho que Wanderson é um cara que... Vamos atrás dele. Bora. Eu ajudo. A gente precisa disso. É isso aí que precisa. E o objetivo é esse, velho, é a gente poder contribuir, fazer essa boa informação circular. Muito feliz, né, por você ter aceitado o nosso convite, né, inspirador. Eu tô saindo daqui hoje, né, outro homem, de fato, e é isso que a gente quer. Tenho certeza que Diego também, da mesma forma. As portas estão abertas, né, sempre que precisar vir, se disser assim, rapaz, lembrei de alguém que pode ajudar, venha, sabe? Pra tudo. Pra gente foi um presente, né? Foi um presente ter você aqui, ouvir sua história, né? E não tenha dúvida que tanto nos inspirou quanto vai inspirar quem tá ali nos assistindo também. Muito obrigado mesmo, Thiago, de coração. Eu que agradeço, assim, o convite. Eu acho que é importante a gente conversar, né? Sempre que o assunto é legal, é enriquecedor, vai ajudar alguém. Eu acho que a gente precisa, assim, estar nesse lugar de fala, de conversa. Eu acho que essa ideia de podcasts, assim, ela termina trazendo muito isso de um bate-papo de uma forma um pouco mais leve e que chega, atinge a pessoa de uma forma mais tranquila, assim, mas que ao mesmo tempo ela não é superficial, porque você tem tempo para discutir as coisas, né? Então, o cara vai entender melhor do que é que você está falando. Então, assim, parabéns pelo podcast, parabéns pela escolha do nome, pela escolha dos assuntos, né? Porque eu acho que hoje a gente vive num mundo muito informado para poder a gente ainda viver com preconceito, com não vou fazer não vou cuidar da minha saúde porque se eu for lá fazer o exame do toque, o cara vai dizer que eu sou menos homem ou mais homem, eu não sei o que. Gente, isso passou, acabou, vamos mudar, sabe? Os mitos e os tabus. Vamos quebrar tudo isso e eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito importante nesse sentido. Agradecer e dizer que estou sempre à disposição também, sempre que vocês precisarem. Maravilha. Show de bola. Show de bola. Valeu.